Primeira pergunta para o Alexandre. Por que o subsídio tem menor impacto no orçamento, mesmo pagando salários maiores? A segunda pergunta. Uma eventual ratificação do presidente do STF e do PGR ao teor da emenda do subsídio não supriria também eventual alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa? Terceira pergunta. O valor do subsídio está limitado a algum teto remuneratório? Qual a base de cálculo para o reajuste do subsídio? Por que TCU, Câmara e Senado não adotaram o subsídio? Eram 3 em 1 nessa. Continuando. A CPS defender servidor de nível médio receber os valores da emenda não pode, mas alguns defenderem servidor receber salário de ministro do STF, pode? E, por fim, Alexandre, como fica o imposto de renda, desconto em folha, uma vez que o valor é uma rubrica? Como fica o imposto de renda, desconto em folha, uma vez que o valor é uma rubrica? Deve ser a questão do cálculo, algo nesse sentido. Por que o subsídio tem menor impacto? É simples, porque o subsídio ele segura a remuneração de alguns servidores que não estão com a remuneração defasada. É por isso, por exemplo, um servidor, um analista, um técnico hoje que ganha 14 mil reais, vamos supor, né? Tudo que ele ganha, tirando a função e verbas indenizatórias, vai incorporar no subsídio, né? Então ele vai passar do que prevê o último nível do subsídio. Então esse servidor fica sem aumento, né? Ele fica sem nenhum reajuste salarial até que a carreira acompanhe o valor dele, ou seja, ele vai esperar a carreira. O dia que a carreira chegar onde ele está, porque ele está fora da carreira, ele está acima da carreira, né? O dia que a carreira chegar onde ele está, ele volta a ter reajuste como todo mundo. Aí você tira desse servidor e dá para o servidor, deixa de dar para esse servidor, você não tira, na verdade, né? Você deixa de dar para esse servidor para dar para quem está com o salário defasado. Porque do jeito que está, você aumenta o salário de quem não está defasado e mantém a defasagem. E aumenta a disparidade, né? Então, na verdade, é você tratar de maneira desigual quem recebe de maneira desigual, né? É isso. É daí que a gente tira o cálculo do subsídio. Na verdade, não tem cálculo oficial sobre o impacto do subsídio, tá? O impacto ele é extraoficial. Ele dá, os cálculos que a gente fez com base no X8 nunca foi maior. Aliás, nunca foi nem igual. Ele sempre foi muito menor, né? Da ordem de dar o quê? Dar uns 30% menor, às vezes, até mais até. Tá? Uma eventual ratificação do PGR, se o PGR for lá e falar, não, beleza, a gente aceita isso aqui, está aqui um substitutivo, né, global, né? Na verdade, assim, essa tramitação nas comissões, né, isso aí a gente sabe que não é necessário, né? Quem estuda o processo legislativo sabe que, havendo acordo, em um dia a gente aprova o plano na Câmara, um dia no Senado, não é assim? O pessoal que acompanhou os outros planos, né? Eu não lembro do aumento dos deputados recente ter passado por 4, 5 comissões, né? Havendo acordo, e basta haver acordo, e o que a gente quer com o movimento é isso, é sensibilizar as autoridades para que elas façam um acordo nos termos do subsídio. Havendo acordo, amanhã sai o aumento, né? Por isso que eu nem falo em constitucionalidade, né? Mesmo porque a gente sabe, depois o STF não quer, ou quer, depois ele aceita ou não aceita, vai depender do acordo, gente, né? O valor do subsídio está limitado a algum teto remuneratório? Para a gente, que eu saiba, o teto do funcionalismo público, né? E eu imagino que talvez haja lobby ali dos juízes e procuradores para que se respeite algum teto, né, para que os vencimentos não passem do deles, mas isso aí não é institucionalizado. Teto mesmo, pela lei, é o que está na Constituição, é o teto remuneratório dos servidores públicos, né, que é o que ganha o presidente do STF. Né? E qual a base de cálculo para o reajuste do subsídio? Não existe previsão para que o reajuste seja feito automaticamente, em determinado índice. Nós vamos brigar no futuro, igual a gente briga no PCS. Qual é a base de cálculo para reajustar em 56%? Qual é o critério para reajustar em 56% os vencimentos básicos nossos da nossa carreira? Né? Não foi uma briga política? Foi. Né? Com subsídio é a mesma coisa. Eu só acho que fica muito mais fácil você pegar um subsídio e pedir 10%, por exemplo, reposição de inflação, do que pedir 56% no vencimento básico. Entendeu? Aí você vê aquela disparidade dos anexos 8, aí você vai defender na imprensa por que você quer 56%. Né? Não sei. Eu acho que é mais fácil defender aumento no subsídio. Por que o TCU, a Câmara e o Senado não adotaram o subsídio? A verdade é que adotar ou não o subsídio não é uma opção do servidor. Né? A gente pode ter a nossa opinião, mas vai vir subsídio GD, GR, GPT, dependendo do que a administração quiser. Né? O que a gente pode é mostrar a nossa opinião, mostrar
os nossos estudos, né? Mas não é uma escolha nossa. Por que na Câmara, eu vou então inverter e dizer assim, por que na Câmara, na TCU e no Senado não foi feita a mudança para o subsídio? A verdade é que lá a gente tem gratificação de desempenho, quando não tem a representação, né? Incorporando uma parcela das VPNIs. Vocês topam? Vocês topam? Porque, né, a gente está querendo, a gente quer equiparar com o Senado, Câmara e TCU. Vamos equiparar o jeito que eles recebem também? Nós estamos fazendo uma proposta que evita a gratificação de desempenho, né? A CPS defender a emenda não pode. Os valores da emenda para técnico não pode. É feio. Defender salário de ministro aí pode. Para servidor. Eu não vou responder, né? Nós defendemos a emenda, né? E eu quero saber quem não defende a emenda, por que é ruim aquilo. É isso que eu quero saber, né? Como eu já disse, poder pode. Né? Como fica o imposto de renda, desconto em folha, se o valor é uma rubrica só? É isso, né? O imposto de renda é calculado sobre o rendimento, né? Não sei, vai ter que colocar nas faixas ali, né? Tem a faixa de isenção, tem as faixas... Né? Não sei, eu acho que... Não, eu entendi, eu entendi, peraí. Por exemplo, tem rubrica que nós não pagamos o imposto de renda, é isso? Né? São verbas indenizatórias, vão continuar sem pagar. Auxílio alimentação, por exemplo. O bom é consultar o jurídico do sindicato para ver direitinho, mas eu não vejo mudança tão significativa nesse ponto. Mesma coisa. Obrigado. Paulo, 5 minutos. Bom, eu vou até pedir direito de resposta, porque, sinceramente, eu não falei em nenhum momento aqui que nível intermediário não pode ser remunerado com subsídio. Citei até categorias aqui que são. O que eu estou dizendo é que, com essa tabela ilusória de 11 mil de 7 a 11 mil reais, tá? Não é por subsídio, nível intermediário. A carreira que é tomada como exemplo aqui, que seria o analista técnico da Receita Federal, é nível superior. O que eu estou dizendo são os valores. Os valores não conferem com a realidade. Muitos estados aplicam a remuneração por subsídio indistintamente. Muitos magistrados estaduais, em alguns estados, recebem muitas outras coisas além do subsídio. Mas são realidades que não se aplicam a nós. Pelo menos, até agora, a política de gestão não tem sido essa, seja pelo governo anterior a esse ou o governo atual. Anterior, que eu digo, o governo Fernando Henrique e tal, né? Então, isso, tá, é uma coisa assim, meio complicada. Não estou aqui, né, fazendo afirmações falsas, alguma coisa, não. Está na lei aqui que tem. Banco Central é um exemplo. Recebe? E daí? Tudo bem. Mas será que o técnico judiciário do Judiciário Federal vai ser enquadrado nessa tabela ou em outra? Será que ele vai ser considerado atividade fim? Hoje, o tempo de serviço do técnico do judiciário do MPU, desculpa, eu sempre... Técnico administrativo. Técnico administrativo. O tempo que um técnico judiciário tem, ele não serve, ele pode trabalhar 20 anos com processo numa vara. Ele não serve para efeito de concurso para juiz, para promotor, como tempo de atividade jurídica. Por quê? Porque tem essa diferenciação. E esse negócio de tratar os desiguais como desiguais é muito complicado numa situação dessa em que a emenda remete para isso. E que vai passar pelo crivo do governo. Então, é essa observação que eu faço nesse sentido. Quanto a salários maiores para nível médio, já foi respondido, não vejo... Aliás, puxa vida. Vou me ater aqui à questão da Procuradoria-Geral, se o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo chegarem e dizer assim, isso não é inconstitucional, sou eu que estou enviando. O processo
que envolve os nossos PCS, nossos projetos de reajuste, eles sempre foram muito mais penosos do que os do Legislativo e do Executivo. O Executivo, ele envia a lei e a lei é feita. O Legislativo faz o próprio. O nosso tem que passar pelo Judiciário, que é hoje onde nós temos a maior dificuldade em termos de categoria, porque nós disputamos com os magistrados. A criação da Frentas não foi uma brincadeira, e quem está pagando hoje dias de greve sabe que não. É uma disputa orçamentária. Não é porque nós somos mais bonitos ou mais feios que eles estão brigando com a gente. É uma disputa orçamentária. Vai passar por isso, sim. O presidente do Supremo, ele é apenas o presidente do Supremo. Participam dessa negociação os presidentes dos tribunais superiores. Então, eu acho complicado. Obrigado, Paulo. Anderson, Eduardo. temos mais algumas poucas perguntas aqui. Acho que dá para dividir. Seriam 2 perguntas para o Paulo e 2 perguntas para o pessoal da Comissão do Subsídio, uma encaminhada para o Alexandre e uma para o Marcel, dá para fazer um bloco também, e outras 2 perguntas que poderiam ser encaminhadas para os 2. Tá. Podemos fazer assim? Então, a gente vai fazer mais essa rodada que deve ser mais rápida, e eu vou pedir para quem ainda tiver interesse em fazer algum questionamento, alguma observação, já entregue logo para o Eduardo ou para as meninas que estão aí no salão, para a gente, que aí já vai fazer mais 2 blocos só. Tá? Vou fazer as primeiras 2 perguntas para o Paulo, então. Na verdade, posso fazer 3, porque acabou de chegar uma. Okay. 3 perguntas para o Paulo. Paulo, por que manter a luta pelo PL, sendo que ele já está defasado? Teria como aumentar os valores das tabelas do PL? Próxima pergunta. Se a própria categoria propõe subsídio, ela está abrindo mão de direitos futuros. Exemplo, incorporação dos 11,98. O que você pensa sobre isso? É certo perder todos esses direitos? E a terceira pergunta. Os valores do PL 6697 também são bem próximos aos da emenda do subsídio, para os cargos do nível médio. Por que com subsídio é difícil e com vencimento é fácil? Vou repetir a última pergunta. Os valores do PL 6697 também são bem próximos aos da emenda do subsídio, para os cargos de nível médio. Por que com subsídio é difícil, seria aprovar esses valores para nível médio, e com vencimento pelo projeto original seria fácil? Bom, quanto à luta pelo PL, poxa, pior que eu não entendo a minha letra, a luta pelo PL, se ele já está defasado, se dá para aumentar os valores. Não dá. O PL 663, ele começou com uma proposta de reajuste de 136%. Depois de passar pelos tribunais superiores, ele passou para 86%. Depois da Frentas se manifestar, passou para 56%. A Frente Associativa dos Magistrados, que até criou aquele teto de 15%, que nenhum servidor ganharia mais do que 75% e tal. Então, esse projeto, ele chegou aonde dá. Não é possível negociar mais do que isso. Por isso, que quando a gente fala de tabelas, tem que ver o que já rolou em termos de tabela. Qualquer tabela que voltar a fazer esse caminho, ela corre sérios riscos de ser contingenciada também. Esse é o perigo. Perigo não, né? É um fato. Então, se está hoje nesse nível, é porque foi discutido com corte. Eu lembro que quando começou lá em 136%, eu achava um absurdo, e realmente. Mas só que a negociação foi sendo feita com o passar do tempo. Bom, quanto aos direitos incorporáveis, o 1198,
é um direito a ser incorporado, outros também. Então, essa forma, nós temos que fazer um apanhado do que a gente vai perder ou não se passar para uma outra forma de remuneração. Porque esse passivo, a própria emenda prevê que a gente não incorpora, não perde o que tem a receber, mas não incorpora mais. A emenda ela é clara. Aliás, o presidente do Sinal, que é do Banco Central, tá? Ele falou o seguinte, que essa emenda, como ela está proposta, ela é bem pior do que a que foi proposta para os servidores do Banco Central. Ele disse que isso aqui é draconiano. Eu não conheço a do Banco Central, até porque ela foi bem anterior ao movimento aqui. Mas o Sérgio Benzito, presidente do sindicato, e ele defende o subsídio, até porque ele é auditor. Assim como o nosso colega que estava aqui, o Renato, ele é auditor do Banco Central, aliás, da Receita Federal. Lógico que para ele foi bom. Então, tem esse detalhe. Bom, pessoal, então, quanto a direito incorporado, o 6697, eu vou pedir para... agora sim. Melhor entender a letra dos outros do que a minha. Os valores do PL 6697 também são bem próximos aos da emenda do subsídio. Para os valores do nível médio. Porque o subsídio é difícil e convencimento é fácil. Eu não acho, eu vejo da seguinte forma. A emenda do subsídio, ela é um anexo. Um anexo, ela é ela vai acompanhar o destino do principal. A dificuldade ou não vai ser a mesma. Não vejo por que não. Só que esses valores dessa tabela, eles não são reais dentro do que é aplicado. A própria lei, ao tratar dessa tabela dos técnicos, lá na Receita, que ela foi abstraída de uma outra carreira, que é da Receita Federal. Lá, o inicial do analista já não é o mesmo do inicial daqui. Então, há uma diferenciação. Então, fica aqui essa questão. Obrigado, Paulo. Posso fazer as perguntas para o Marcel e para o Alexandre agora, sem réplica? Sim, sim. Okay. Uma pergunta para o Alexandre e uma para o Marcel. Para o Alexandre. As vantagens da remuneração por subsídio compensam o risco de enfrentar o vício de inconstitucionalidade de origem de que falou Paulo e ter que voltar à estaca zero, aos debates no âmbito dos tribunais e MP? Se ocorrer esse retorno, quantos anos mais você acha que teremos para discutir? E uma pergunta para o Marcel. Ainda que haja a ADI 865, se os tribunais e o MP entenderem que as emendas ferem sua prerrogativa de definir como são suas próprias carreiras, a ADI impede que estes peçam o retorno dos PLs para análise? São essas perguntas. Alexandre. Não, eu anotei aqui. Então bota aqui. No meu caso, é as vantagens da remuneração, né? Compensa o risco de enfrentar de inconstitucionalidade de origem. Né? Como eu disse mais uma vez aqui, eu tenho plena convicção de que só vai sair um reajuste para a gente a hora que houver acordo. Né? E a emenda foi apresentada, lógico, a gente torce para que ela seja aprovada, mas a emenda foi apresentada com o objetivo maior de provocar o debate, né? De promover eventos como esse, né? Que o Sinasep está fazendo, tal. A ideia foi essa, e de sensibilizar os membros da magistratura e do Ministério Público de que parte da categoria, uma parte considerável, eu acredito que maioria, né, mas que parte considerável da categoria aceita, sim, receber por subsídio. Né? Então, eu acho que esse risco ele não existe.
Né? O risco que eu vejo que existe é a gente ficar dando murro em ponta de faca, querendo 7 pontos, não sei quantos bilhões, e aí aumenta teto, aumenta o impacto, para fazer aprovar um PL que todo mundo já viu que não vai para frente. Né? Aí você pega e chama para greve, aí tem sindicato que sai da greve antes da hora, entra na greve quando quer, sai quando quer, aí você tem servidor que fica com os dias descontados, vale alimentação descontado, por causa de um PL que parece que não vai para frente. Principalmente a gente imaginando, que eu falei, às vezes a gente não fica atento ao que eu falei, né? O PL foi enviado antes da gente ter acesso àqueles anexos 8. Né? Uma coisa é você defender o PL sem saber exatamente o que está acontecendo. Outra coisa é você fazer a defesa do PL, você como membro de poder, por exemplo, Peluso, ir lá na Dilma, e defender o que a gente viu ali. Ó, né? Então, eu não sei se a gente vai ficar muito mais tempo esperando para esse PL ser aprovado. Aí o Executivo fala, não, tudo bem, vocês não querem o subsídio, vocês não querem GD, vocês querem esse PL, não, tudo bem, então vamos deixar tramitar nas comissões. Aí passa por uma comissão, aí vem na outra, aí passa por uma, vem na outra, aí não entra na lei orçamentária de novo, aí passa mais um ano. Né? Eu não sei, eu não vejo esse risco, eu não tenho medo desse risco aí, como talvez a pessoa que fez a pergunta tenha, não sei, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente, abrindo o leque de possibilidades para um acordo, eu acho que só facilita a aprovação. Né? Aí o Marcel está mostrando para mim aqui que no aumento da magistratura em 2008, a STF enviou um outro projeto com um acordo feito e o aprovado saiu em uma semana. Né? Então foi enviado um projeto, o projeto não andava, né? Não andava. Aí o STF conseguiu um acordo, mandou uma emenda, um substitutivo global, né, que chama, né? E o acordo saiu caiu o acordo e em uma semana foi feita a aprovação do projeto. Né? Então esse risco a gente não deve temer. Tá? Era essa a pergunta para mim, né? Tá, obrigado. Bom, eu acho que, só esclarecendo, esse dado aqui de 2008 do aumento da magistratura, o STF enviou outro PL. Ou seja, estava o PL lá, aí o governo falou assim, vamos parcelar em 2? Aí não foi para substitutivo, como foi o nosso PCS, não foi para substitutivo como foi o de 2006 e 2002, foi aprovado no outro dia. Fez o acordo, só relembrando, 2002, 2006, fez o acordo, substitutivo global, no outro dia aprovou na Câmara, o de 2006 ainda teve que aprovar emenda complementar, orçamento, um bocado de coisa, em uma semana estavam aprovados os 2 projetos. O problema é o acordo. O Legislativo, em termos de aumento, de qualquer coisa do Judiciário, ele vai seguir o entendimento do Executivo. Pronto. Na hora que fechar o acordo com o Executivo, o Legislativo passa. Esse é o ponto. Agora, eu só queria falar da questão do técnico. Bom, se é difícil aprovar a tabela do técnico no valor da emenda, imagina aprovar o valor de técnico de 20 mil, que é o que o PL faz. Como tem gente que... eu acho que é muito mais difícil você aprovar um técnico acima daquele valor, que é o caso que o PL gera, do que aprovar naquele valor. Esse é o ponto. Colegas, a gente está já... Anderson, temos só mais 2 perguntas que seriam de âmbito geral. Esse que eu vou encaminhar agora. Okay. A gente... Foi da pergunta e foi dada a palavra. A da ADI. Qual? O que eu respondi foi no entendimento do mesmo entendimento do... Deixa eu ler a pergunta. Os tribunais, ao se entenderem da emenda... Perto do microfone. Da prerrogativa de definir como são suas próprias carreiras. A ADI impede que esses peçam o retorno do PL para análise. Olha, eu ainda não vi ninguém pedir retorno de PL. Isso, por exemplo, não ocorreu com a magistratura. Ele simplesmente arquiva aquele PL e envia outro. É isso que ocorre. Ela não pede o PL de volta, não. Bom, sempre há uma primeira vez, né? Eles podem fazer, agora não vejo sentido em fazer. Eles pedem para arquivar e pronto. Quer o microfone? Não. Não. Gente, nós vamos caminhar para o final. Finalzinho. E agora o Eduardo tem 2 questões gerais que ele vai fazer. E eu vou pedir para os convidados, ao responder essa última questão, fazerem essas 2 questões,
fazerem as suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar. Eu vou tentar equilibrar aqui. A gente começa com o Paulo, com o Alexandre e o Marcel, e eu vou tentar dar o mesmo tempo para o Paulo aqui. Tá certo? Por favor. Vou falar das duas questões aqui, então. A questão diz o seguinte: vale a pena discutir remuneração ou subsídio? O problema aqui é que uns vão sair em vantagem e outros não. Se todos saíssem ganhando, ninguém se importaria. Ninguém estaria discutindo Lei 11.890, cargo fim, cargo meio, etc. Quem trabalha na Receita, CGU, Polícia Federal, está lá pelo valor que vai no bolso no final do mês. Ninguém está ligando se é remuneração ou subsídio. O percentual menor de servidores está se sentindo frustrado por não haver um bom aumento para eles, no caso do subsídio, né? E a última pergunta, que foi colocada para todos: será que por interesses de uma minoria, a maioria será penalizada? Estamos sendo justos? Uma pergunta vaga. Anderson, vou falar uma última pergunta, que essa pergunta foi encaminhada para a mesa, na verdade, para a diretoria do Sinasempo, então essa nós temos que responder no final. Qual a previsão do Sinasempo para a realização da consulta à categoria quanto à forma de remuneração? Será de forma eletrônica? Respondemos no final, né? Respondemos no final. Isso no final será respondido. A primeira pergunta eu entendi que é a seguinte, né? Vale a pena discutir remuneração ou subsídio? Para mim, vale. Eu acho que essa discussão vai ser sempre válida, entendeu? E eu acredito que não acontecendo dessa vez a mudança da remuneração, eu acho que vai acabar acontecendo, acho que vai vir uma proposta de cima para baixo, e se a gente não discutir e não entender o subsídio, nós vamos correr o risco de ser pego de surpresa, né? Por isso que é válido, e eu parabenizo aqui o Sinasempo, já para fazer as considerações finais, né? Eu já parabenizo aqui o Sinasempo, né? A gente não pode ser pego de surpresa. Essa discussão continua, né, se não acontecer agora, né? Sobre a maioria e a minoria, a pergunta foi feita, né? Vale a pena uma minoria ser preterida em detrimento de uma maioria? A verdade é que a gente não sabe ainda se é maioria ou não. O máximo que eu sei é que, eventualmente, a maioria de uma assembleia, né? Lá em Santa Catarina, a gente fez uma assembleia para eleger delegados para ampliada, foram 20 pessoas. Né? A maioria dos presentes naquela assembleia votou em delegados para o APL. Né? Por outro lado, outros sindicatos, a maioria dos presentes na assembleia votou em delegados para o subsídio. Eu não vou dizer aqui que a maioria defende isso ou aquilo. Eu sinto e eu percebo, né, porque eu estou encabeçando o movimento e a gente está acompanhando aí o feeling da turma, né? Lá em Santa Catarina, o número de assinaturas no abaixo-assinado só cresce. Né? No TRE de Santa Catarina, nós temos a maioria dos servidores tendo assinado abaixo-assinado. Eu percebo que a maioria ela aceita sim ser remunerada por subsídio. E eu vou lembrar aqui as palavras do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, na época da eleição, ele saiu visitando os TREs, né, os estados, e sempre que ele era indagado, ele respondia: não, eu já percebo que a maioria da justiça eleitoral, pelo menos, né, quer o subsídio, né, mas é uma questão política, ele falou. E aqui eu vou utilizar essa palavra questão política para lembrar que, havendo acordo, o nosso reajuste, seja por PL ou pelo subsídio, ele sai. Não há por que temer o trâmite legislativo. Né? Aí eu vou parabenizar aqui o Sinasempo, né, pela consulta ampla e restrita que vai ser feita. E eu queria desafiar, né, no bom sentido, os sindicatos do poder para o qual eu trabalho, né, a fazer o mesmo. Né? E procurar fazer isso aí de forma até eletrônica, para eu que estou lá em Turvo poder votar sem sair até Florianópolis, né? Filho pequeno, esposa, aquela coisa toda. Né? E se a gente pode colocar em dúvida, né, as tabelas da emenda, a gente não vai colocar em dúvida as tabelas do PL, como disse o colega, né? Defender o valor dos técnicos da emenda não dá certo, ninguém quer. Mas defender os valores do PL gerando salários de ministro para servidor de apoio, aí pode. Aí o executivo está de portas abertas, vamos sentar, vamos negociar, com impacto maior. Aí pode, aí beleza, o executivo está de acordo. Né? Então, acho que nós vamos trazer o debate aqui para um outro nível, né? Um nível do razoável, né? E vamos colocar mais uma vez as cartas em cima da mesa. Nada impede que o técnico receba por subsídio. Vamos brigar por um patamar de subsídio que valorize a carreira. É só isso. Tá? Eu queria agradecer, então, mais uma vez o Sinasempo
por ter possibilitado o debate, parabenizar pela consulta que vai ser feita, né? E nós vamos esperar a mesma coisa do judiciário, porque tem direção sindical que diz 80% da categoria é contra o subsídio. Tudo bem, então faz a consulta e demonstra aí para A mais B que é contra mesmo, né? Vamos ver se é mesmo. Obrigado, Anderson. Obrigado ao pessoal que ficou até aqui. Se precisarem, a gente fica até depois do horário para conversar com o pessoal. Tudo bem. Obrigado ao Sinasempo. Parece que já quer fechar o auditório, então vamos conversar lá fora se tiver o resto das dúvidas. Obrigado, Marcelo. Paulo? Bom, pessoal, seguinte, inicialmente, pela rapidez que o pessoal quer fechar o auditório, tá, vamos responder as duas perguntas. Se vale a pena discutir PL e subsídio, se o valor é o que importa. Na verdade, são duas. O que está em jogo aqui não é só valores financeiros, e sim a veracidade das propostas apresentadas, a discussão delas, quanto à questão de se fazer ou não um plebiscito agora. Eu acho que a categoria ainda não está bastante madura para isso. Não digo isso em termos assim que não foi muito bem discutido ainda o assunto. Não vejo assim. Nós vamos, boletins, jornais e tal, nesse sentido, vamos supor, por 2 meses e depois sim. Porque é muito simplória a discussão de você colocar uma tabela te oferecendo 10 mil e outra oferecendo 7. Lógico, você vai optar pelo 10 e não pelo 7. Essa discussão, ela está muito atrasada. Aí, vai o meu parabéns aqui. O pessoal do Sinasempo por estar trazendo essa discussão. Realmente, alguns sindicatos não trazem essa discussão. Nós, lá em Santa Catarina, trazemos. Eu fiz um trabalho, estou desenvolvendo, inclusive nós já divulgamos, e estamos fazendo a coisa de uma forma que tenha discussão. Só para lembrar, magistrados e procuradores começaram a discutir subsídio em 98, e somente em 2005 chegaram a um consenso. E agora já estão querendo alguma coisa a mais do que o subsídio. Então, é interessante aprofundar mais a discussão. E, logicamente, sindicalizando-se, indo para os sindicatos, participando também da luta diária dos sindicatos. Porque só ali, se que essa é a melhor proposta, ela vai ter o respaldo necessário. Porque os sindicatos, por mais que sejam, se alguns são ou não fechados, eles merecem, sim, terem uma... Desculpa, não é que está... Eu acabei... Desculpa. Os sindicatos, eles têm diretorias eleitas. Os fóruns também. Os sindicatos, a federação, enfim, as federações, eles têm... Existem assembleias, existem fóruns apropriados para se discutir as ideias e votar. Não votar para depois discutir. Isso que está acontecendo hoje. O movimento pró-subsídio, ele é muito interessante por essa troca de ideias. Só que eu também tenho minhas ideias e estou colocando. É bom a gente ter esse embate, um embate, lógico, no campo das ideias, um embate até bonito. Esse seminário foi muito interessante nesse ponto aí, valeu. E quanto a questão se a minoria interessa a maioria, enfim. Uma outra falsa discussão que é feita é a seguinte: usa-se a exceção, que é aquele cara que ganha 38 mil reais com tudo, que não existe mais, não tem mais como alguém chegar a isso. É lógico que ninguém defende isso. Existe sim, isso deve ser 0, alguma coisa por cento da categoria. E ninguém defende isso. Ninguém aqui está defendendo exatamente essa situação. Ninguém maluco, ninguém insano para isso. Essa situação não pode ser tomada como exemplo para, numa negociata com magistrados, ser usada para tirar dinheiro, tirar verba destinada ao nosso PCS. Então, isso é muito perigoso. Eu chegar lá para um magistrado que reprimiu a greve,
chegar para ele e dizer, não, os servidores estão ganhando muito bem, tem gente ganhando 38 mil, tem gente ganhando 50, 60 e tal. Por que vocês querem 3 bilhões para vocês, fazer o que vocês quiserem? Pessoal, isso não é uma discussão madura. Não é por aí. A última notícia do site do subsídio já me deixou arrepiado aquilo ali. Porque eu conheço o juiz que participou dessa conversa. Então, essa precipitação ela é complicada. Ela vai dividir e vai denegrir a categoria como um todo. Não, a categoria está dividida, não estou aqui. Bom, pessoal, então, eu agradeço a atenção de vocês ao convite do Sinacemp e dou por encerrada a minha fala. Obrigado, Paulo. O Eduardo quer responder só aquela questão, tem uma novidade, depois eu faço os agradecimentos. Ok, gente, com relação a esse último questionamento, qual seria a previsão do Sinacemp para realizar a consulta à categoria, se seria de forma eletrônica? Bom, a resposta é a seguinte: a partir de hoje já está no ar o questionário através do endereço www.sinacemp.org.br. Só terminando, sinacemp.org.br/portal/questionário. A pessoa ela vai preencher um cadastro, vai receber a confirmação no e-mail institucional, clica no link e, a partir de então, ela vai poder responder a enquete. Então, vai ser aberto somente para e-mails institucionais válidos. Tá bom, gente? Vou passar a palavra para o Anderson para concluir. Obrigado. A intenção da gente fazer isso, nós temos nossos fóruns, nossas instâncias do sindicato, tudo, mas a gente quer, como foi dito desde o início, a gente quer uma discussão na base da categoria. E essa foi uma forma que a gente encontrou de atingir toda a categoria. E essa questão do e-mail, do cadastro, que vai dar um pouquinho de trabalho, é para garantir que os servidores do MPU possam participar, e apenas os servidores do MPU participem da enquete. Tá certo? A gente agradece, eu quero agradecer aqui em nome do Sinacemp, da diretoria interina do Sinacemp, agradecer os nossos convidados. A discussão, tenho certeza, foi muito rica, a gente aproveitou muito. Eu acho que todo mundo sai ganhando desse momento aqui. A gente escolheu propositalmente, quando a gente propôs realizar esse debate, pelo menos pode ser até o primeiro de alguns, mas a gente quis fazer aqui porque o MPDFT tem uma representatividade importante, tem uma característica que a gente precisa aprofundar, que os servidores têm uma participação bastante interessante. Então, a gente quis trazer para cá esse debate para dar o pontapé aí nessa consulta, né? A gente tinha programado de lançar a consulta após isso. E só dizer, mais uma vez, que eu fiz algumas intervenções aqui, olha, não, nós somos diferentes do judiciário. Em momento nenhum, nem eu, nem a diretoria do Sinacemp prega a falta de unidade, né, entre as categorias dos trabalhadores, entre os servidores públicos e entre aquelas categorias que têm uma caminhada próxima, como o MPU e o judiciário. Mas nós defendemos com garra e com unhas e dentes que nós temos uma identidade, o MPU tem uma identidade. Uma identidade espelhada, por exemplo, na casa dos bilhões do impacto orçamentário do judiciário e dos alguns milhões do impacto do MPU, que, na verdade, isso, sendo respeitado, faz uma grande diferença. Então, a gente torce para que todas as categorias dos trabalhadores sejam valorizadas, que os servidores públicos sejam valorizados, mas, nessa situação, a gente entende que o MPU tem que ser tratado com um carinhozinho especial, porque tem essa possibilidade, porque tem esse orçamento. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas que vieram participar. Anderson, e a discussão só fazer um agradecimento especial, apesar de estar agradecendo a todos os presentes, mas registrar um agradecimento específico aos colegas do MPDFT aqui presentes até este horário e também ao pessoal do TJ do DF, que também se fez presente. Nosso muito obrigado pelo prestígio, tá bom, gente? E se é para fazer os agradecimentos especiais, aproveitar e agradecer ao Arthur. Ao Arthur, sempre presente. Estava aqui até agora, veio bater palma, tá ali, né? O Arthur, que é a nossa ponte aqui no MPDFT para a gente conseguir esse auditório. A gente queria vir e é o Arthur que nos ensina o caminho de como chegar aqui. Então, obrigado, Arthur, às MIP, né? Obrigado aos servidores do MPDFT, obrigado aos servidores do MPU. Boa noite. E obrigado ao Martinho, que veio lá do Piauí, os colegas de São Paulo, o Alberto, que veio de Rondônia, e a todos os colegas. Muito obrigado, boa noite.